Seja muito bem-vindo ao Em Foco. Está a ver-nos aqui na Regis TV, já sabe, no canal 193 da Zone, 19 da Cabovisão, e pode também ver-nos em www.rtv.com.pt. Portanto, pode seguir-nos também através da internet. Estamos hoje aqui a falar de ideias novas, de empreendedorismo e de uma forma também diferente de ver as empresas. O João Branco falava-me no final desta segunda parte de uma iniciativa muito interessante vossa que eu gostava que retomasse e que explicasse o que é que vocês estão a fazer também em termos de apoio social. Através da White Foundation, obviamente é uma área da ação social, obviamente, da White Portugal. Apoiamos ou tentamos, obviamente, dinamizar e apoiar missões, ou, obviamente, IPSS, obviamente, que com carências, com necessidades, onde, eventualmente, a nossa empresa, com adicional, obviamente, de proveito, de mais-valia de retorno que retira na sua ação profissional, pode e deve partilhar. É muito interessante, nomeadamente, durante o próximo mês de fevereiro e março, vamos, digamos, apoiar Moçambique de Lombi, uma missão onde vamos levar, por exemplo, cultura, levar livros, levar tudo o que é acessórios escolares para os meninos de Lombi, poder oferecer aos hospitais condições mínimas e material hospitalar, obviamente, para adicionar melhor valor a quem lá está, obviamente, a praticar a saúde. Vamos levar geradores para entregar e oferecer energia àquela gente, mas vamos lá estar. E 2 colaboradores da White Foundation, da White Portugal, vão lá estar, vão fazer isto, vão pintar escolas, vão pintar hospitais, vão transportar toda esta missão, não só de valores, mas também transportar, digamos, todos estes materiais com eles e viver na prática uma experiência que eu acho que é fantástica. Portanto, isto é partilha. Será com toda a certeza. Isto é também o exemplo claro digamos, que a forma, o empreendedorismo em Portugal, que os empreendedores, que os empresários portugueses têm uma postura muito diferente das coisas, não é? Partilha, absolutamente partilha. Eu acho que o conceito é este. Portanto, todos nós vemos o mercado exatamente como um conceito de partilha e de recolher no mercado, obviamente, mais-valias e sumo. A ideia do egoísmo é algo que se percebeu que muito no passado se perdeu. E, portanto, provavelmente todos nós, aquilo que temos em comum é esta ideia de partilha. Diz-me como partilhas que eu dir-te-ei o sucesso que poderás ter na tua empresa, na tua vida pessoal, na tua família. Portanto, esta ideia de partilha é cada vez muito mais interessante. O Hugo Neto, que não gosta muito dos políticos, eu há bocadinho, aqui durante o intervalo, perguntava, Hugo, afinal, porquê é que vocês, que são aqui pessoas com ideias tão à frente e enfim, com uma vontade tão grande de trabalhar, não gostam muito da política? Não é uma questão de não gostar, já agora, verdade, nunca se fala do off-record, mas neste caso, sim, você não acha mesmo graça nenhuma aos políticos, pois não? Nenhuma. São um bocadinho maçadores, é? Aliás, nós temos todos a característica da agilidade das coisas. E na política isso não existe. O pior do que isso é, digamos, toda a subpolítica que anda ali nas entrelinhas, que é muito complicada. E as pessoas mais pragmáticas têm muita dificuldade em inserir-se. Eu conheço várias pessoas que já se tentaram envolver na política com ideias muito interessantes e desistiram, porque era tal a burocracia que encontravam, era tal o mecanismo, a máquina era tão complicada que acabaram por desistir. Agora, eu ia pegar nas palavras de partilha para falar de uma situação que eu acho que é importante referir. Muitas empresas, nós vimos nos últimos meses, centenas de empresas a pedirem processos de insolvência e a fecharem. E os trabalhadores vêm para a rua queixarem-se que a empresa fechou e que perderam o emprego. As empresas não dão emprego, dão trabalho. E, portanto, estas pessoas, provavelmente, algumas delas eram muito válidas e tiveram a passar por esta infelicidade, portanto, mas se tiverem o tal valor que nós falávamos há pouco, vão facilmente encontrar outras oportunidades. Mas também acho, e já lá vou voltar. Mas também há muitas outras pessoas que provavelmente uns meses antes, se a empresa pedisse para fecharem a encomenda mais 5 ou 10 minutos do seu tempo no fim do dia, para evitar que a encomenda atrasasse ou para ganharem um novo cliente, as pessoas vão-se embora à hora. E, portanto, é a cultura do emprego. As empresas dão trabalho. Isto é uma troca de valor. E as empresas também têm culpa disto. Porquê? Porque normalmente optam por pagar salários básicos, salários mínimos, a toda a gente. E obviamente que não se pode, com um salário mínimo,
estar à espera de recrutar alguém com valor e com dinamismo e com capacidade de dar atenção à empresa. Portanto, as empresas têm que pagar um salário, mas também têm que reconhecer o esforço das pessoas com percentagens sobre os resultados. Você não tem medo de pagar um salário melhor e de dar, por exemplo, um prémio de trabalho neste ano 2012, no ano em que toda a gente diz que vai ser o caos do caos? Não. Eu acho que o segredo do sucesso é esse mesmo. Eu prefiro ter três colaboradores excelentes a ganharem acima da média, extremamente eficazes e produtivos, do que ter 10 que me dão uma dor de cabeça para gerir, não é? E que se 2 deles forem muito maus, vou ter imensos problemas para gerir essas situações em concreto. E, portanto, fica muito mais barato à empresa pagar bons salários por gente competente. E eu acho que é preciso as empresas também olharem para isto. Porque... Olha, faz favor, eu já pedi há bocadinho ali àquele senhor, peço-lhe agora assim, diga para aqui, porque olha, há muitos colegas seus empresários que precisam de ouvir esse recado. Como é que é? Pagar pelo valor das pessoas. Pagar bons salários para profissionais competentes. Tem que bater a bota com a perdigota, como se costuma dizer. Tem que haver um equilíbrio, Fátima. Isto não é bons salários para todos. Com toda a certeza, com toda a certeza. Para quem trabalha para os melhores, não é? Tem que haver um equilíbrio entre dar e receber. Esse basismo de tudo igual, tudo realmente é um disparate, porque acaba, isso é prejudicial para a própria economia. Eu gostava que o Hugo me referisse, em termos da própria economia, até que ponto é que isto pode constituir uma alavanca que dê uma volta um bocado, tem um abanão nisto tudo. Sim, se todas as empresas pagarem salários básicos e baixos, a percepção de valor até do país é baixa. Ninguém quer ser barato no mercado. Continua-se a dizer, e acho que não há erro nenhum nisto, que Portugal paga dos piores salários cá na Europa. Sim, e depois queixa-se muito que as pessoas também não produzem. E com toda a certeza, eu percebo que vocês todos dizem, há de haver muito boa gente que só quer o emprego, mas também há gente que quer trabalhar e que às vezes a perspectiva de quem está à frente da empresa nem sempre será a mais correta, não é? Também há bons e maus gestores, exatamente. Não é? Há bons e maus trabalhadores, há bons e maus gestores. E é bom, já agora, há bocadinho falámos de uma série de empresas que estão a fechar, é bom que fechem as más, porque deixam as boas trabalhar. Não é? Isto também é uma limpeza. Às vezes parece um bocado ríspido estar a colocar o cenário desta forma, mas é a lei da vida. Se fecharem as más empresas com má gestão, mas se abrirem muitas mais boas empresas, novas empresas, com energia, com empreendedorismo, provavelmente há mais emprego, mas não é um emprego das 9 às 5, não é? Claramente. Claro. Trabalho. Provavelmente há trabalho para toda a gente. Há oportunidades, há desafios. Portanto, isto tem que ser uma evolução, quer do valor das pessoas, quer do reconhecimento dos empresários. Isto tem que andar sempre... Você acredita na concertação social? Acha que há uma possibilidade disso ou é que uma mera discussão palaciana? Ainda nesta sexta-feira se ouvia a discussão sobre mais a meia hora, menos meia hora. Não sei, peço desculpa quase de emitir a minha opinião, mas acho que não é a questão da meia hora que é o mais importante. Há outras coisas mais importantes nestas negociações salariais e, enfim, de uma forma geral... Nunca ninguém que trabalhou comigo andou a discutir horários de entrada, coisa apetece dizer, não é? Nunca. Nunca. As pessoas têm que trabalhar quando é preciso trabalhar. Há trabalho, há objetivos, há prazos, há níveis de qualidade, isso é que é o importante. Portanto, é por aí que se mede a produtividade. Cumprimento objetivos. Mais meia hora, o que é que vai acontecer? Provavelmente. Há mais meia hora de café por semana. Repare, por exemplo, é curioso, a sua pergunta é muito curiosa, porque repare, eu não conheço empresas tecnológicas que estejam a discutir esta questão da meia hora. Claramente. Não conheço. É mesmo isso, não é? Repare, não é um problema. Não é tema, concordo consigo. Não é tema de todo. Repare, isso não é um problema. É o que o Hugo diz. Movemos-nos claramente por objetivos. Estaremos mais preocupados, provavelmente, no cumprimento dos objetivos, alargar mercados, que é fundamental. Isso é fundamental para o país, alargar mercados. É crucial neste momento, do que estar preocupado com a questão da meia hora. Digamos, acho que é uma discussão absolutamente estéril, digamos. Repare, eu admito que nos faz perder muitas horas de trabalho, eu admito que no setor industrial tenha vantagens e desvantagens.
para quem trabalha 9 a 5, digamos, com controle de ponto, eu posso admitir que tenha vantagens na perspectiva da empresa, tenha desvantagens na perspectiva do desemprego, tem desvantagens para mim. Porque tem desvantagens, não tem? Porque as pessoas, há menos fecha-se mais o mercado de trabalho. Naturalmente que me parece isso evidente, mas percebo que na perspectiva da empresa isso poderá ser útil. Nas empresas industriais, agora nas nossas empresas eu não conheço nenhuma. Eu faço parte de uma associação empresarial da área tecnológica, sou vice-presidente há muitos anos e não é um tema que eu nunca vi discutir isso em reunião nenhuma nossa. Nunca ouvi discutir esse tema. Portanto, acho que não é um problema que as empresas tecnológicas, que as empresas que querem claramente crescer com base nos seus RH, nos seus recursos humanos, que nós somos empresas de pessoas. Nós não somos empresas de produtos, apesar de serem empresas tecnológicas e de alta tecnologia, são empresas de pessoas. Existe muita humanização. É curioso olharmos para os números e andarmos focados a discutir a meia hora para trás e para a frente. E eu há dias estava a ler que as exportações aumentaram 15% e as importações caíram 3%. Mas o que é curioso é que 1/4 das exportações é para a Espanha, que está em recessão. Porquê é que não se fala da China, por exemplo? A Maria Bé esteve aqui há cerca de 2 meses com a Orient Way. Estamos a chegar à parte final deste programa e eu gostava exatamente que me falassem disso. Dizia-me o Pedro Fraga que a parte mais importante, naturalmente, não deverá ser a meia hora, mas sim o diversificado de mercados. Que eu saiba, nenhum dos senhores está a pensar deslocalizar a vossa empresa para a Holanda, para outro sítio qualquer onde haja menos impostos. Porquê? Continua a acreditar em Portugal ou é preciso mesmo diversificar mercados e como? É o desafio que eu vos deixo neste último quarto de hora do programa. Mercados. Nós temos cotas de exportação com países muito baixas, se compararmos com países de dimensão da nossa, e não vamos sequer aos nórdicos, porque os nórdicos é um fenómeno, à parte por qualidade deles, por mérito deles, atenção, não foi por geração espontânea que os países nórdicos têm a qualidade de vida que têm em termos financeiros, mas nós precisamos diversificar. Nós temos um conjunto de mercados europeus que são mercados tradicionais para nós, em que temos uma performance extremamente positiva ao longo dos anos. Temos um retorno claro do nosso país aos mercados africanos e há variedíssimas tecnológicas, nas quais a F3M se inclui, em que há uma aposta muito forte nos mercados africanos. Agora, há mercados claramente de enorme crescimento, como é todo o mercado asiático, em que nós temos um caminho enormíssimo. Nós país, incluindo as tecnológicas, atenção, incluindo as tecnológicas, nós temos um caminho enorme para percorrer. Nós temos um país muito pequeno, nós somos apenas 11 milhões, temos um fraco poder aquisitivo. É óbvio que todos visamos ter um país melhor, com maior poder aquisitivo, mas isso leva a uma geração. Portanto, nós não vamos conseguir sustentar o modelo económico que temos a vender para 11 milhões de pessoas com fraco poder aquisitivo, porque essa é a nossa realidade. Não podemos continuar com níveis de exportação na casa dos 35%, 37%, 38%. Nós temos que exportar muito mais. E repare, eu reconheço que ultimamente o foco tem sido claramente, nomeadamente do atual governo, na exportação. Agora vamos ser realistas. Nós não exportamos por geração espontânea. Nós não podemos também ignorar o estado atual de muitas empresas, porque senão, digamos, a depuração também será muito maior. E provavelmente pelo caminho, no afã de exportar, nós como país, vamos deixar cair muitas empresas. Até porque a exigência externa muitas vezes é muito grande. E se vai o produto que não vem em condições, eles não voltam a comprar, não é? Lá fora não voltam a comprar. Mesmo os chineses, que já são muito mais exigentes. Cada vez mais, como é lógico. E daí eu volto à questão que falávamos há um bocadinho. Os jovens têm aqui oportunidades fabulosas num país que quer exportar mais. Repare, eu aproveito será provavelmente a minha última intervenção. Eu queria deixar um bocadinho para os jovens esta mensagem. Eu vou muitas vezes falar de universidades para jovens e queria aproveitar isso. Que não cheguem às empresas e sejam mais um. Que tentem trazer uma alma nova, que sejam disruptivos, que não tenham medo, que ousem. De arriscar, que ousem. Mesmo que haja uma asneira pelo caminho. Repare, é óbvio que eles têm que perceber o contexto. Há empresas mais e menos abertas, com uma mente mais aberta e menos aberta. Um jovem tem que perceber o contexto onde se encontra. Mas não se fique com aquela ideia, porque nós também a cultivámos durante muitos anos, que o empresário era um tipo que queria ganhar muito dinheiro, digamos assim, e pagar de forma miserável aos seus colaboradores. E não foi? Isso existiu, mas tendencialmente vai deixar de existir e vai acabar por acabar. O próprio mercado acaba por limpar isso, e daí os jovens, claro que sim. Autorregula-se. Claro que sim, o mercado autorregula-se, como o Hugo dizem muito bem. Agora, os jovens têm aqui para as empresas e ousar empreender e perceber que empreender não é só criar empresas. É porque nós também estamos a passar uma mensagem muitas vezes errada a nível de empreendedorismo, que é
os jovens convencerem-se que empreender é ser empresário. Ou seja, cada um ser empresário também é um erro. É claramente, nós não podemos ter um país de empresários. É agora, nós podemos ter pessoas nas empresas que empreendam, que deem ideias, que tragam inovação. Essa perspectiva é muito curiosa. Temos que ter empresários por conta de outrem. Claramente. Eu não sou empresário. Claramente. João, em termos de diversificação de mercados, essa é também uma aposta absolutamente fundamental, não é? Nós estamos a olhar, obviamente, para Portugal, começamos a olhar um bocadinho para fora, mas, obviamente, focalizamos o nosso país. O mercado europeu está muito saturado, é isso? E depois como dizia aqui o Pedro Fraga, falamos tantas vezes em Espanha, Espanha está com problemas tão grandes, ou maiores, claro, até porque é maior que nós. Nós temos oportunidades de colocar a nossa estratégia de negócio, a nossa forma de adaptar-se ao negócio no exterior, sem problema algum. Agora, é assim, não podemos ser todos também entidades exportadoras. Tem que haver entidades que cuidem, obviamente, e que deem ao consumo deste próprio país, porque o que é que será deste país sem consumo próprio? Até porque nós, enquanto país, somos tão pequenos, tão limitados na capacidade produtiva, não conseguimos exportar de uma forma dinâmica para consumirmos. Portanto, tem que continuar a produção nacional e o consumo nacional, obviamente, com o apoio necessário da exportação. Isso é óbvio. Agora, eu acho que para o futuro, para todos nós, eu acho que há aqui ameaças que têm que ser, obviamente, rapidamente corrigidas, como, obviamente, a questão leis laborais, flexibilidade, é urgente, obviamente, quem procura e quem já está no mercado de trabalho saber que tem que ter adaptabilidade, porque hoje já não mais era, digamos, há 10 ou 20 ou 30 anos atrás, as regras de emprego e de capacidade de oferecer e de dar são completamente diferenciadoras e, digamos, as leis laborais são extraordinariamente rígidas, em que cada um de nós, nas nossas empresas, luta de uma forma muito desigual. E outra forma, claramente, é a justiça. Obviamente, o plano da justiça em Portugal não funciona. É muito interessante que eu ouvi há bem pouco tempo a nova norma, digamos, ao fim de 3 meses, digamos, quem não paga renda, obviamente, está obviamente, a ser despejado com o direito, obviamente, porque o seu proprietário quer reaver o seu bem, como é óbvio, legitimamente. Mas uma empresa que ao fim de 90 dias, 120 dias, 180 dias não paga, nada lhe acontece. Ora, nem mais. E essa também é uma questão, Marco Leal, é uma questão que é fundamental. Mas eu pegava também, agora, relativamente a vocês dois, nesta questão, exportação, diversificação da exportação. Essa é uma das regras do empreendedorismo, é preciso ter, de facto, uma visão mais lata das coisas. É preciso, quer dizer, nós temos de ter a noção, nós somos um país de 10 milhões de pessoas, nós somos uma cidade, nós somos pequenos e temos de ter a noção também. Há negócios que são mais facilmente internacionalizáveis do que outros. O nosso, em particular, é extremamente internacionalizável. É software. Nós, neste momento, essa aplicação que estava a falar no início, vendemos-la um pouco por todo o mundo. Literalmente um pouco por todo o mundo. Está vendendo na App Store, pessoas de todo o mundo fazem download e compram os produtos que nós temos. É muito fácil Ou seja, nós somos capazes de estar aqui, estar no Japão, estar na China, estar nos Estados Unidos e encontrar um produto da sua empresa que já está divulgado por todo quanto é lado. Exatamente. Porque, lá está, é a natureza do próprio negócio. É extremamente fácil. Mas também, por outro lado, também temos que perceber que acho que nunca houve tantos apoios, nem tantas iniciativas para exportar e para inovar como há agora. Há imensos programas. Obviamente, eu não espero que seja, não espero nenhuma graça divina do Governo, mas há uma série de programas que realmente são interessantes. Há uma série de programas de apoio à inovação, à internacionalização e as empresas, de facto, têm que tirar as vantagens que podem desses programas para alavancarem os seus negócios. E, fundamentalmente, quer dizer, há aqui uma questão, estamos a falar há bocado e ainda tinha a ver com a meia hora e com isso. Nós temos é que procurar o aumento de produtividade em nós. E, de facto, a meia hora, no nosso área, neste país, não é discussão, não faz qualquer sentido. Mas, de facto, temos que perceber... Isso faz parte, peço desculpa de interromper, faz parte deste tipo de cultura da empresa de que vocês fazem parte também, neste momento. Ou seja, não é questão da meia hora, é questão, de facto, de criar algo novo, como dizia ali o Pedro Fraga também. É questão de trabalhar melhor. Não é trabalhar mais. Trabalhar mais é a pior maneira de aumentar a produtividade. É, de facto, trabalhar mais aumenta a produtividade? Aumenta. Trabalhar mais meia hora em indústrias que não a nossa, mas como o Pedro estava a dizer, linhas de montagem... E que é o somatório do mais um, Acredito que sim, mas trabalhar mais é a pior maneira que é de aumentar a produtividade. Nós temos é que trabalhar melhor. E isso, fundamentalmente, às vezes queixamos a falta de produtividade, mas isso parte de quem está à frente, quem está na gestão das empresas, de cultivar
a cultura de trabalhar melhor. Dizer, muitas vezes a gente vê, mesmo eu vejo na minha as pessoas a fazerem repetidamente a mesma coisa que tem ali um custo de produtividade. Às vezes só nós temos a dizer, não, vamos parar. É mais vale pararmos uma tarde a resolver este problema e nunca mais nos afeta a produtividade do que todos os dias perdermos aqui uma hora sem necessidade. Temos é que trabalhar melhor. Não quer trabalhar mais não quer solução. É trabalhar melhor. E quando se trabalha melhor, depois tudo o resto acontece. A internacionalização, a exportação, acontece porque estamos a trabalhar melhor, estamos a ver mais longe. Isso parte muito de nós de conseguirmos criar essa cultura nas empresas. E parte também daquilo que o Pedro estava a dizer há bocado, e que eu disse por brincadeira, os empresários por conta de outrem. É verdade, nós não vamos ser todos empresários, não vamos ser todos empresários neste país, mas podemos ser todos empreendedores. Não há nada que nos impeça de sermos nas nossas profissões, nos nossos trabalhos, nas nossas empresas, sermos todos empreendedores, de olhar para um processo e pensar, eu se fizesse isto de outra maneira podia ser melhor. Deixa-me juntar aqui mais 2 ou 3 pessoas, discutir e vamos alterar isto e vamos ser mais produtivos. Vamos trabalhar. Vocês não sentem que são um grupo a ser um bocadinho à parte? Não somos. Não. No Udini há mais 50 pessoas como nós. Mas é curioso e a mim preocupa-me, admito um bocadinho, porque fazem-nos, a mim e a outras pessoas, muitas vezes essa pergunta. Isso sim é preocupante. Sim. Preocupante não a pergunta em si, por amor de Deus. Eu percebo. Mas o facto de se considerar que ter-se uma perspectiva... Um grupo de trabalho, pessoas que funcionam no vosso registro... Repare, ter-se uma perspectiva um bocadinho diferente... Isto tem um bocadinho a ver com muito rapidamente, um dia destes vinha do Porto para Braga e vinha no rádio um debate do chamado Fórum da TSF. E há um jovem que entra e diz assim, sobre a questão do setor público versus privado, e diz, eu vou só falar do setor público, porque sobre o setor privado nem vale a pena falar, porque isso é escravidão. Quem trabalha no setor privado são verdadeiros escravos. O que é que eu quero dizer com isso? E nós empresários, eu sou empreendedor, mas também como sendo empresário, somos, infelizmente, o criar riqueza, que é o que um empresário deve fazer, criar riqueza, criar emprego, fazer a distribuição dessa riqueza, ter uma ação social, ter uma política clara de responsabilidade social, é muito associado hoje em dia ao estigma de ser patrão, que é uma palavra que eu não uso na minha empresa, de todo, não se usa na minha empresa, nunca se usou a palavra patrão. Mas dizia há pouco que era preciso uma geração para mudar muita coisa, isso provavelmente também é preciso, não acha que é preciso mudar com toda a certeza a perspectiva das pessoas quando vão, por exemplo, a uma entrevista de emprego, nem sequer sabem com que empresas estão a falar, mas provavelmente também é preciso alterar um pouco a imagem que ficou, e eu não resisto a dizer isto, dos empresários do Val do Ave com grandes Ferraris e com as pessoas a não poderem pagar o pão. Isto também, e sabem que isto é verdade. Sei que é verdade. Isto marcou o país da pior forma. O que é preciso é de facto conseguir dar a volta, não é? Mas o problema é que nós damos muita importância àquilo que está errado e esquecemos de dar valor àquilo que se faz bem. Toca a dar valor ao que está bem, porque estamos a acabar o programa. Eu queria que ficasse mesmo muito claro tudo isso. Então eu tinha só 2 coisas muito rápidas para dizer. Há pouco falou-se na internacionalização. A iMobile Magic, que o Marcos esteve a referir, tem a sorte de não precisar que as pessoas se desloquem para atingir o mercado e atingir o mundo. Mas isto não é a realidade na maior parte dos negócios. Portanto, os jovens têm que se convencer que o autocarro agora chama-se avião. E tem que se convencer de outra coisa. E aqui a Inês, de 8 anos, é excelente quando diz: quanto mais erros faço, mais esperta fico. Porquê? Porque as pessoas não aprendem com o sucesso, aprendem com os erros. Portanto, é preciso que haja vontade de trabalhar, mas que não haja receio de errar. É preciso arriscar. E esta é a mensagem que eu deixava aos jovens. Ainda temos mais alguns minutos, de qualquer das formas. Em termos da mensagem para os jovens, é essa. Em termos dos próprios empresários, porque o Pedro Fraga dizia, eu até não gosto, porque às vezes há um bocado essa ideia que nós somos um grupo à parte, ou as pessoas que pensam assim não são um grupo à parte. Até que ponto é que realmente isto está a atravessar mais a sociedade portuguesa e não se trata apenas de um grupo, ou aqui no Norte, ou mais no Centro ou no Sul? Acha, francamente, que isto está... que há uma hipótese realmente desta mudança? Eu acho que há grandes mudanças a acontecerem, que não passam nas notícias, que não passam nos jornais, porque ninguém está preocupado com isso. Sim. As pessoas estão preocupadas em resolver os problemas do país. Esta geração vai demorar menos. Ninguém está preocupado com a imagem, com aparecer nas notícias. Estamos preocupados em mudar o país. E isso faz-se pessoa a pessoa, dia a dia, hora a hora que se trabalha com empenho nestas questões. E, portanto, o país acaba por consumir as notícias do costume.
São os problemazinhos, são as dificuldades, é o governo que não fez isto, o governo que fez e não devia ter feito, ou não fez e já devia ter feito, e pronto, e ficamos por aí. Meus senhores, mas isto também depende um pouco da vossa intervenção em termos públicos, Marco Leal. E queria acrescentar qualquer coisa, estava-me a dizer? Não, estava a dizer isso, tem a ver com isso. Que é importante também. É importante. Esta forma de estar e de ser e de gerir empresas também é importante que ultrapasse as fronteiras das próprias empresas. E por isso estamos aqui, Por isso é que estamos aqui neste programa. São as iniciativas da sociedade civil, podem mudar muita coisa. Nós, quando nos juntamos todos e colaboramos neste tipo de coisas, ajudamos a mudar um pouco, nem que seja mudar o país uma pessoa de cada vez, mas é possível mudar. E a sociedade civil pode ter um impacto, as iniciativas da sociedade civil podem ter até um impacto muito maior do que quaisquer medidas políticas, no sentido de criar esta cultura que é preciso mudar. É preciso mudar a cultura do empregado e do patrão. Tem que acabar, temos que ser todos empreendedores. É contágio. Há um ditado muito engraçado que diz: se uma pessoa tiver sardas, ela vai se sentir atraída por uma outra pessoa também com sardas. E, portanto, é preciso nós todos colocarmos sardas. E vocês acham que realmente que o vírus pega? Já agora terminava consigo, Pedro Fraga, até porque está muito habituado a falar aos jovens, temos meio minuto mais ou menos para terminar o programa. Como é que se pega este vírus saudável? Eu acho que, repare, vai demorar, mas eu acho que há um conjunto de novas pessoas, há um conjunto de novos académicos, que não falámos aqui, que é o papel das universidades junto de jovens, há um conjunto também de novos académicos e de novos empresários, ou menos novos, como é o meu caso, que estão dispostos a ajudar de forma perfeitamente, ou seja, de forma perfeitamente desinteressada, a ir motivar jovens que há claramente, este país tem futuro. E os jovens deste país claramente têm futuro. E é exatamente a falar no futuro deste país que estivemos a falar aqui durante este enfoque, nesta noite na Regiões TV. É porque toda esta gente que aqui está e muitos outros com quem trabalham têm esperança no futuro e têm, sobretudo, muita vontade de mudar. Obrigada por ter estado connosco. Até para a semana.